CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. 9h04, nós vamos agora conversar numa entrevista com o Paulo Rios, que é coordenador regional FUNAI Campo Grande. Nós temos no estado 3 coordenadorias. Nós temos em Dourados, Ponta Porã e Campo Grande. Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, CBN, bom dia, Campo Grande. Agradeço pelo convite e aqui estamos. Bom, Paulo, o nosso assunto é a questão indígena que nós temos no Brasil, mas precisamente aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, até mesmo para nós informarmos a população sobre a população indígena no estado. O Mato Grosso, juntamente com o Mato Grosso do Sul, claro que a região amazônica, mas eu acredito que talvez o centro-oeste, a maior população indígena esteja aqui no estado e também Mato Grosso, né? Na verdade, nós em termos de... urbanas, eu digo. De tamanho, nós somos a maior, né? Aqui, pela questão dos Cadioels, e também temos a questão aqui da segunda maior população indígena urbana. A gente do Brasil? Do Brasil. A gente só perde para a capital de Amazonas, né? Uhum. E estima-se hoje que no Mato Grosso do Sul a gente tenha mais de 80 mil índios, né? Estima-se, né? Aí a gente vai ver agora, com esse novo censo que houve, né? Que está acontecendo, está para terminar. Vamos ter, assim, um número exato dessa quantidade, né? Em Campo Grande, hoje, estima-se também que são mais de 14 mil índios morando em Campo Grande, né? Que a gente coloca o nome de índios urbanos, né? Uhum. Então, assim, nós hoje temos uma grande quantidade de indígena em nível de Brasil. Uhum. O Paulo, qual é a situação social ou de inclusão social desses indígenas aqui dentro da cidade? Então, esse é um parâmetro que sempre a gente tem uma preocupação, porque você tem 3 tipos de vertentes na questão indígena, né? Você tem os índios isolados, que nós temos aqui praticamente uma situação de uma reserva, que é a reserva dos Guatós. Aí você tem... No estado ou aqui em Campo Grande? No estado. No estado. No estado. Onde fica essa reserva? Fica na região de Corumbá, praticamente ali para cima da região do Amolar, que é a terra dos Guatós. Historicamente, esses índios... São isolados, mas foram alcançados... Isso, isolados em termos de convívio social. De convívio social, mas a gente tem um trabalho muito forte lá, ativo, né? De assistência. De assistência em todos os setores, tanto na saúde quanto na infraestrutura. E você tem a questão dos índios já em aldeias, né? Que é uma grande quantidade também. E os urbanos. Os urbanos hoje é uma das maiores preocupação que a gente tem, devido à questão social, né? Precisamos ter uma atenção muito grande com eles, né? Porque eles saem do seu convívio, que é as aldeias, vêm para a cidade e literalmente eles vêm assim, com a mão na frente e outra atrás, buscando uma oportunidade, né? Mas eles, assim, mesmo vindo dessa maneira, eles são muito organizados. Eles procuram, geralmente, a palavra que eles usam são os parentes, né? Eles buscam onde estão esses parentes, né? E aqui em Campo Grande mesmo, você não vê eles, assim, separados, né? Eles sempre estão junto com as suas comunidades. Hoje nós temos 5, 6 bairros aqui em Campo Grande, na qual eles se encontram, né? Uhum. E você vê que eles sempre estão ali organizadinho, não tem uma situação social assim deprimente, pelo contrário, eles se sustentam, são trabalhadores, né? Mas eles sofrem muito com a questão infraestrutural, que envolve muito a questão habitacional, que é uma das maiores dificuldades. Quando eles hoje saem das aldeias para cá, não tem onde morar, seria isso? Literalmente é isso, não tem onde morar. Não tem nenhum plano de contingência da prefeitura, do governo do estado para recebê-los? Sim, a gente na FUNAI, na nossa administração, conversamos muito com a prefeitura, né? E inclusive com a ida do ministro do Maru para o ministério, a gente aproveitou e conseguiu alguns recursos na área habitacional, né? E existe um plano político, né? Um plano de trabalho, até para a gente ter mais unidades habitacionais que sejam destinadas diretamente na questão indígena.
É claro que pela falta de recursos, pela falta do ano passado, com essa recessão brava, aí o governo não teve muito mecanismo, né? Qual é o déficit habitacional hoje para os indígenas hoje na cidade? Então, essa é um estudo que a prefeitura está fazendo. Mas há uma estimativa? Não temos uma estimativa, não temos. Quantos deles precisam? Vamos dizer hoje que no mínimo 5 mil índios hoje, em termos de família, também não temos esses dados. Isso. Porque se você olhar nos 5 lugares onde eles estão hoje em Campo Grande, a demanda precisa ser feita rapidamente, você entendeu? Porque isso causa uma questão social muito ruim, né? E a inclusão dos indígenas na questão trabalho? Como que é essa inclusão deles, uma vez que eles vêm das aldeias para cá e vêm, claro, que em busca de trabalho, eles vêm em busca de socialização. Eles conseguem trabalho fácil? Têm qualificação? Existem programas de qualificação para colocá-los no mercado de trabalho? Sim. Eles se apoderam rapidinho com essa questão de trabalho. Eles buscam uma autossuficiência até pela questão braçal, né? Por exemplo, você tem hoje, todos vocês conhecem ali a esfirra ali na 7, né? Uhum. Só para você ter uma ideia lá, o Zezo, ele contrata só indígena. Hoje você tem mais ou menos ali, eu quero que ele me corrija se ele estiver ouvindo, mas hoje passa de 20 funcionários que ele contrata. A esfirra que vocês comem ali na 7 é direcionada à mão do indígena. Por que essa iniciativa? Acho que deu certo. O Zezo falou que eles são mais atenciosos, são mais educados, são muito audaciosos com a questão do horário. Então, assim, umas coisas que fazem muita diferença. E não só na área do gourmet, né? No próprio a questão nas feiras, eles trabalhando, eles mantêm ainda uma questão de ir buscar o produto lá na sua aldeia de origem, traz para a cidade. Então, assim, é claro que ainda não é aquilo que a gente quer, né? Que eles sejam colocados no âmbito profissional mesmo, né? Mas muitos indígenas hoje estão no mercado de trabalho. Uhum. Muitos indígenas estão no mercado de trabalho. Essa integração que é feita com o homem branco, né? A palavra é essa. Com o homem branco, não distancia os indígenas da cultura, da vida deles, dos antepassados, não? Não. Isso é uma coisa assim, que até eu defendo. Porque você for olhar os libaneses, quando saíram do Líbano, você acha que eles vão perder a questão cultural. E ninguém perde. Uhum. O gaúcho, quando sai do sul, todo mundo vai perder. Também não perde. Isso tá uma coisa que está enraizada, não tem como sair, né? Eles mantêm. Isso é mantido literalmente. Eu, particularmente, quando eu entrei na FUNAI, e vou ser bem sincero para ti, eu não conhecia nada de política indigenista. Sofri um pouco para aprender, mas eu sabia de gestão. A gente tinha uma experiência na área pública, né? E a gente levou esse conceito para eles. Mas eu mesmo, quando teve eu peguei a semana das festividades do Dia do Índio, eu fiquei impressionado com a qualidade da festa que eles fazem. Isso não na área só das aldeias, na própria área urbana. Então você vê literalmente ali que a questão cultural deles está muito preservada, senhor, entendeu? Uhum. Bom, tem uma questão que ela é muito delicada, mas tem que ser tratada, que é a questão do preconceito. Não tem como a gente trazer esse assunto para a rádio se a gente também não trazer isso claramente, essa questão do preconceito. Existe. Existe, literalmente existe. Eles mesmos sofrem com isso, né? Até quando... Que tipo de preconceito mais comum? A questão, quando você citou a questão de trabalho, um dos principais elementos é a questão de trabalho, né? Quando eles vêm para a área urbana, eles sofrem com esse tipo de preconceito. Por quê? Existem algumas situações que, entre aspas, os brancos, né, olham, vê, acham que o índio é vagabundo. E o índio não é vagabundo. Entendeu? Se você dá para ele mecanismo, estrutura... Mas de onde vem esse conceito de que índio é vagabundo, de que índio é preguiçoso? Eu acho que isso vem do Brasil... Colônia. E isso foi enraizado, né? Uhum. Foi enraizado. Mas você que hoje, eu que trabalho na área, você vê que isso não existe. É muito mais... Historicamente, se a gente pegar historicamente, os Estados Unidos, por exemplo, através do general o George Armstrong Custer, né, que praticamente dizimou os índios americanos, né? Acabou com os índios. É histórico, isso não é no Brasil, não é a prerrogativa brasileira. Na dominância, na colonização,
os brancos precisavam expulsar os donos da terra, né? Os originários da terra, porque a terra hoje é de todo mundo. Não podemos falar que a terra, o dono da terra é o índio. Nós todos somos donos da terra, porque a questão é que o mundo mudou muito, tudo que aconteceu foi no passado. Não podemos agora ficar remoendo o passado. Nós temos que viver em harmonia, não é isso? Isso. Tratando de solo americano, nós aqui nós fomos colonizados por portugueses, né? Literalmente. O português não tinha muito essa questão de conflitos em terras, ou seja, dentro do âmbito territorial, né? Diferente do americano. Do americano veio vários cidadãos europeus, irlandeses, ingleses, né? Então tinha outro mecanismo, né? Não dá para a gente fazer esse comparativo, mas é pertinente. Mas nós aqui tivemos muito um diferencial, vamos dizer isso, porque a forma que nós fomos, o índio foi colonizado aqui, veio muito da questão dos jesuítas, né? Só que com o tempo isso foi perdido, foi abandonado. E foi o que ocasionou muitas, vamos dizer assim, extermínio de índios, né? Os jesuítas vieram para catequizar, para transformá-los em cristãos. Né? Já nos Estados Unidos, a questão era a conquista da terra mesmo, era a posse da terra. Literalmente, posse da terra. É bem diferente. Bem diferente. Bom, Paulo, nós vamos para o intervalo comercial, são 9 horas e 15 minutos, a conversa está muito boa. Estou gostando muito de conversar com você, aprendendo bastante sobre essa questão indígena, mesmo até para a gente quebrar o preconceito que nós temos, né, nessa classe de pessoas que são também sangue do nosso sangue, gente da nossa terra também. Não podemos dizer que nós, né, não temos nenhum vínculo com os indígenas. Temos e aprendemos muito com eles, temos gastronomia fantástica, tudo, né? A nossa língua rica também. Em palavras indígenas, né? Eu sempre gosto de final de semana nas aldeias, minha esposa sempre me cobra, fala, mas você come legal? Ela fala, é lá que eu como legal, porque é muita fartura. Legal, você vai contar sobre isso pra gente daqui a pouquinho, tá bom? Intervalo, voltamos já com o CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Dicas Fenabrave. Período de férias é hora da revisão do seu carro. Para saber se está tudo em ordem, leve seu veículo a uma concessionária. Itens de segurança e que podem trazer risco à sua viagem devem ser vistoriados. O check-up é gratuito e se houver algum problema, mecânicos especializados com peças originais garantem um serviço de ótima qualidade e a viagem de férias mais tranquila. Acompanhe nossas dicas aqui na CBN. Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. O portal jpnews.com.br está sempre ligado em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga. jpnews.com.br, sempre ligado. Dicas Leroy Merlin. Você sabia que ao comprar na Leroy Merlin, você pode contratar a instalação e ainda parcelar? O Leroy Instala é um serviço que te ajuda a instalar o ar-condicionado, o piso laminado ou vinílico, o papel de parede, porcelanatos e revestimentos, pastilhas de vidro, portas, ventiladores, fechaduras e porteiros eletrônicos, aquecedor a gás, box, móveis para cozinhas e banheiros, cortinas e persianas e muito mais. Leroy Instala é sua mão amiga. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Acesse o site da CBN Campo Grande e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. cbncampogrande.com.br. CBN, a rádio que toca notícia também na internet. Você não sabe que mistérios te esperam lá dentro. Mas, bem que pode ser uma competição de coreografias ao vivo. O mês do Desafio no Rio Quente está chegando. E um desafio do Escape 60 vai deixar seus nervos à flor da pele. De 4 a 16 de janeiro. O lado bom é que você vai relaxar dançando com outros competidores no Just Dance. De 6 de janeiro a 10 de fevereiro. Mergulhe nessa experiência e mostre que você é bom de dança ou de investigação. Saiba mais em rioquente.com.br.
Campo Grande é notícia, é pluralidade, é isenção, é CBN 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Muito bem. Muito bem, de volta com o CBN Campo Grande. Lembrando que o Otávio Neto está em férias, né? 10 dias descansando, pescando? Está pescando, né? Eu estou achando que ele foi tomar um sol em Cancún. Muito bem, e eu vou seguindo aqui, então, durante os próximos dias, batendo um papo com você, levando as informações, as principais notícias do Mato Grosso do Sul e também de Campo Grande e entrevistas. Hoje eu estou conversando com o Paulo Rios, que é coordenador regional da FUNAI Campo Grande. Como eu já disse no começo da entrevista, são 3 regionais, Campo Grande, Ponta Porã e Dourados. Paulo, são as cidades que mais têm número de indígenas? Ponta Porã, Campo Grande e Dourados, é isso? Sim, são as 3 regiões. As 3 regiões abrangem todo contingente indígena do estado. E a gente falava sobre a questão da situação dos indígenas aqui no estado. Você disse que tem algumas necessidades urgentes, como, por exemplo, a habitação. Esse é o princípio de tudo. Nós conseguimos, até na nossa gestão, através de uma parceria entre governo federal, estado e município, mais ou menos na casa de 800 a 900 casas, né, que irão ser beneficiados diretamente nas aldeias. Mas né? Já estão sendo construídas? Já estão sendo construídas. Nós temos em Nioaque, nós temos em Natalné, nós temos em Miranda, nós temos no interior aqui de Ponta Porã, porque eu não tenho, na região de Ponta Porã eu não tenho a cidade certinha, né? Eu não em Campo Grande? Em Campo Grande foi aprovado, se não me engano, 160 casas. Uhum. Mas ainda é insuficiente, como você disse. Não, né? são insuficientes. Legal. Nossa. Voltando à questão da gastronomia, né? A gente estava na saída do bloco anterior, nós começamos a falar um pouco da herança cultural que os indígenas nos legaram, né? Eu, por exemplo, nasci numa cidade chamada Indiaporã. Indiaporã. São Paulo. Índia né? Bonita. Índia Bonita. Indiaporã. E nós temos várias cidades com nome indígenas. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós São temos Paulo, Rio, Porã, o próprio Rio. Camapuã. Seios Erguidos, Camapuã. Itaporã. Itaquiraí. Itá é pedra, né? Itá e pedra. Itá é pedra. Bom, a herança no nosso vocabulário é muito grande. Na gastronomia também? Sim. E é uma coisa assim até impressionante, né? Através da convivência que eu tive, né, na minha gestão, fui aprender principalmente essa questão, né? E a grande pergunta é, mas os índios têm dificuldade com a questão da comida, vamos usar essa palavra, né? Pelo contrário, pelo fato da gastronomia deles ser muito forte, existe muita fartura nas aldeias. Uhum. Você come de tudo, né? A sobrevivência, você não vê criança desnutrida. E eles produzem, né? Produzem. Interessante que cada um tem a sua roça. Sim, se você colocar estrutura para eles produzem. E produzem com qualidade. Eu tive a oportunidade de ir até a reserva de Taunay, ou Toné. Tanto faz. Conheci, né? A reserva, fiquei encantado, sim. Primeiro com a receptividade, né? São pessoas muito educadas, ao contrário do que a gente pensa que índio é um selvagem, agressivo, né? Claro, nós temos alguns episódios no estado que foram muito negativos, mas para todo mundo, né? Que foram, para os proprietários de terras, é invasão. Para os indígenas, é retomando a área deles. Eu tive a oportunidade de conhecer uma propriedade que foi retomada ou invadida. Confesso que naquele calor daquele momento eu não fui muito bem recebido. Mas num outro momento em que esses ânimos estavam bem mais tranquilos, eu fui muito bem recepcionado por eles. Viu? E eu senti na população uma carência muito grande, em todos os sentidos. Carência de apoio técnico, carência de educação, né? Até de afeto. Então, isso é pertinente. Falando da questão de invasão ou retomada, né?
quando você vai para uma situação que está sendo mediado, algum tipo de conflito que atinge diretamente a terra, sempre se vai encontrar alguma coisa assim, meio de resquício com eles, né? Mas, no normal, quando você está lá, tanto como visita, como a questão do próprio trabalho da FUNAI, eles são muito receptivos, né? Muito, muito. Bom, para a gente finalizar, Paulo, uma questão, nós temos um conflito agrário no Brasil pela questão de terras, né? Nós temos aí os produtores rurais de um lado e os indígenas do outro. Quando devemos chegar num consenso em relação a isso, considerando esse atual governo, esse cenário político que nós temos? A palavra não é nem quando. Eu acho que isso tem que ser dialogado. Né? De um lado, os índios, e da outra parte, a parte interessada na questão, que é os produtores, no meio o governo. Exato. Só que nesse meio existe muitos que tiram proveito dessa situação, né? Usam da desgraça do índio para tirar proveito, né? E cria uma celeuma e uma barreira entre índios e produtores, né? Esse é o grande empecilho. Essas ONGs que aproveitam da situação. Não só ONGs, mas tem pessoas também. Políticos, pessoas. Uma série de situações. Mas, o que falta, então, é compaixão verdadeira. Mas eu, particularmente, torço para que esse novo governo faça uma política indigenista que pactue diretamente para os índios, né? E também defenda uma questão dos produtores, né? E que tenha, assim, um diálogo entre os dois, né? Mas o grande problema maior hoje, que eu digo, é a infraestrutura da própria FUNAI. A FUNAI precisa de uma estrutura urgente. A FUNAI tem que hoje... ser reestruturada, então. Se infraestruturar. Perdeu muito nos governos passados. Hoje falta muito funcionário. Muita ideologia. Exato. Precisamos muito dessa estrutura, né? Do último concurso, poucos tomaram posse, né? Isso tem que ser refeito, criar um mecanismo, uma política que possa hoje dar um novo olhar para a FUNAI. Essa tem que ser feita urgentemente. Bom, eu gostaria de outras vezes voltar a esse assunto com você. Já deixo aqui um convite para que você participe comigo no CBN Agro, todos os sábados, das 8 da manhã às 8h45. Nós podemos, agora no mês de janeiro mesmo, a gente fazer um bate-papo mais extenso, mais amplo sobre essa questão, porque é muito importante. E é muito bom também ouvir alguns setores dos índios. Vamos convidar. Esse é muito interessante, porque ouvir eles também, porque eles querem também falar o que eles pensam. Vamos convidar. Vamos fazer esse convite. Vamos convidar. Eu quero encerrar a nossa entrevista com uma frase para mim, de uma pessoa mais fantástica que nós convivemos no século XXI, né? Nelson Mandela. Um dos maiores conflitos do mundo entre povos, né? E o Nelson Mandela disse a seguinte frase, né? Não existe branco, negro, amarelo ou vermelho. Não existe raça branca, amarela, vermelha ou amarelo. O que existe é raça humana. Raça humana, né? Literalmente. Então, o que existe em relação a raças não é raça de cores, mas sim raça humana. Obrigado, Paulo Rios, coordenador regional da FUNAI em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.